O tema da ministração dessa manhã é sobre fardos. Repita comigo, fardos. Nós estamos vivendo um tempo onde que, com tantos excessos, excessos de informação, excessos de agenda, excessos de compromisso, excessos de responsabilidades, não é muito incomum você olhar para um lado, olhar para o outro e perceber que, de repente, esse irmão que está do seu lado, ele está cansado. Vira para o seu vizinho e pergunta para ele, como é que você está? Você está cansado? Vira para o outro para não achar que você fez acepção de pessoas. Se o olho dele estiver um pouco fundo assim, meio escurecido assim, as pálpebras um pouco mais escuras, com a pálpebra um pouco tremendo, pode ter certeza que o rosto dele está comunicando para você que, de repente, ele está cansado. E nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde que, para que a gente não possa preocupar esposas, preocupar filhos, às vezes nós como homens, você como mãe, nós que somos líderes, chefes de família, nós temos às vezes uma comunicação de que está tudo bem, mas no fundo do coração, de repente, talvez você esteja experimentando uma realidade de que não está tudo bem. E me dá sua atenção aqui, peço que você não se despeça nessa manhã. A palavra do Senhor ela nos ensina que a nossa vida, ela é comparada como uma caminhada, como uma jornada. E a gente pode fazer aqui uma pequena comparação que quando você vai andar de um ponto A ao ponto B, você precisa estar preparado para que você possa estar desenvolvendo bem essa caminhada. Hoje pela manhã, minha esposa está participando de uma maratona lá no nosso município onde a gente mora, fazendo uma corrida de 5 quilômetros, né? Estou muito feliz porque é um desafio para ela, está rompendo nisso. Só que não foi da cabeça, da noite para o dia, que ela decidiu fazer essa corrida. Teve um tempo de preparação. Ela está há 2 meses aprendendo como caminhar, como correr, como se alimentar, como se desenvolver, para que hoje ela pudesse se envolver nessa maratona. E eu falei com ela, Dani, vai chegar a maratona dos 8 quilômetros, dos 10 quilômetros, 12 quilômetros, a maratona da Pampulha de 18, 21 quilômetros, e assim você vai se desenvolvendo, assim o seu corpo vai se acostumando. E para quem conhece, ela é muito tímida, né? Então, não, de jeito nenhum, correr 10, isso não é para mim. É para você sim. Só que a questão é, para quem nunca correu, para quem nunca se desenvolveu num esporte como esse, você falar de cara para uma pessoa que ela vai correr 10, 12, 15, 18, 21 quilômetros, ela assusta, sim ou não? Semelhantemente, virar para mim, virar para você, se a gente não teve essa condição, esse preparo de que nós pudéssemos ser homens de Deus, mulheres de Deus, referência para outras pessoas, pode ser que te assuste. Falar para você que você vai desenvolver uma corrida de fé, uma jornada de fé, uma caminhada de fé, aonde que eu e você podemos ser referência na vida de outras pessoas, pode ser que te assuste ao ponto de você achar, poxa, eu não estou dando conta nem da minha própria vida, o que dirá ajudar outras pessoas? Eu não tenho conseguido administrar nem o meu casamento, nem o meu relacionamento com os meus filhos. Eu não tenho conseguido administrar nem as minhas finanças. O que dirá liderar um grupo de casa em casa? O que dirá ser um ministro do evangelho que ensina na escola bíblica? Que aconselho, que discipulo, que sirvo, que evangelismo? Irmãos, nós como igreja temos que entender que a natureza da igreja não é uma natureza onde que nós vamos apenas desfrutar das promessas de Deus individualmente. A natureza da igreja, ela passa também por uma responsabilidade, nós sermos embaixadores em nome de Cristo, como se o próprio Deus exortasse o mundo, consolasse o mundo, e encorajasse o mundo através do meu e do seu intermédio. É muito bom você sair da sua casa e você vir num ambiente como esse, como igreja, para que você possa receber uma palavra de Deus, só que nós temos que entender o seguinte, que uma vez nós entramos aqui para sermos ajudados, só que nós vamos sendo desenvolvidos nessa jornada, nessa caminhada do Senhor, para que nós também possamos ajudar outras pessoas. E se você quer medir o meu e o seu nível de maturidade espiritual, você não mede a maturidade espiritual de uma pessoa pelo tanto de conhecimento bíblico que ela tem. Você não mede a maturidade espiritual de uma pessoa pelo comprometimento dela da agenda da igreja, pelo volume de cultos que ela vem. Você mede a maturidade espiritual de uma pessoa pela resposta que ela dá de obediência ou não à palavra que ela tem aprendido.
Você mede a maturidade de uma pessoa, não é pelo tanto de dinheiro que ela está ganhando, porque ela está semeando e está recebendo. Não, não, não. Você mede a maturidade espiritual de uma pessoa pelo tanto quanto ela entende do dom que ela carrega, da identidade espiritual que ela tem, e do tanto quanto que ela se doa e ela se entrega em nome do Senhor para a edificação daqueles que estão ao seu redor. Quem está me entendendo? Aleluia. Para a gente poder se aprofundar sobre esse assunto, quero te convidar você a abrir comigo a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 12. Considerando que a minha e a sua vida é como uma jornada, é como uma corrida, nós temos que considerar que a melhor forma de nós caminharmos é com os ombros livres, aleluia? Sem peso, sem estarmos sobrecarregados com coisas, circunstâncias, memórias, situações que fazem com que a sua caminhada, com que a sua jornada ela seja lenta, pesada e de difícil resultado. Considerando que nós, como filhos de Deus, existe uma santa expectativa da parte de Deus sobre a mim e sobre a sua vida, se eu e você nós não estamos dando uma resposta naquilo que é a expectativa de Deus para com as nossas vidas, pode ser que nós não estamos sabendo como caminhar, como nos desenvolvermos nessa jornada. E para a gente poder aprender como nos desenvolvemos melhor, eu trago esse texto para que a gente possa se aprofundar e entender o que a palavra do Senhor pode nos ensinar. E o texto diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de quê? De incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que, com o objetivo de que, com o propósito de que, nenhum de vocês aqui nessa manhã sejam endurecidos pelo engano do pecado. E por que a gente não pode se tornar endurecido pelo engano do pecado? Porque nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardarmos firme até o fim a confiança de que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu? Vocês estão aqui, igreja? Entrariam no seu? Diga comigo, descanso. Vamos ser sinceros aqui, olha aqui para mim. Vamos ser didáticos aqui, práticos. Quem que está precisando descansar, levanta a mão. Quem que depois de uma jornada de 5, 6 dias de trabalho, entende que um dia na semana não está suficiente para você descansar, levanta a sua mão. E contra quem se dignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da sua, diga comigo, incredulidade. Queridos, todos nós entendemos pela palavra que a salvação, ela nos é dada por aquilo que o Senhor fez por nós, e isso é pela graça, diga comigo, pela graça. Não tem nada que eu e você possamos fazer que nos garanta a salvação, sim ou não? Só que existe um ponto. Nós acessamos essa graça por meio da fé. Diga comigo, fé. E fé não é simplesmente um sentimento, fé é uma convicção que você tem. Em outras palavras, a gente pode comunicar que a fé é uma posse antecipada de algo que ainda não é uma realidade no mundo natural, mas que para mim e para você é uma realidade no mundo espiritual. Talvez a minha e a sua vida, ela não está comunicando todos os atributos de santidade, de poder, da graça, da virtude de Deus, que são
promessas de Deus daquilo que o Senhor Jesus garantiu para mim e para você. Mas, entretanto, porém, todavia, se eu e você entendemos que nós entramos no mundo espiritual pela fé, então quando você fecha seus olhos, você está se desligando de tudo que está ao seu redor, e com os olhos da fé, você enxerga a realidade, não daquilo que o mundo está comunicando a respeito do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Pela fé, você tem uma posse antecipada daquilo que a Bíblia diz ao meu e ao seu respeito. Quem está me entendendo? Aleluia, quem está me entendendo? Vamos colocar um pouco de energia na nossa fé? Entenda bem, quando o autor de Hebreus ele nos fala que aqueles que andaram no deserto, eles não entraram na herança, na promessa, no descanso de Deus por conta da incredulidade, eu quero que você entenda que a incredulidade, ela não é uma passividade que te impede de você ter fé. Assim como você precisa ter uma energia, uma convicção para você andar em fé, a incredulidade, ela é uma energia, ela é uma disposição, ela é uma estrutura de pensamento que te mantém no ambiente aonde que você não se permite entrar em uma atmosfera de fé. Você precisa ter fé para você receber salvação, você precisa de fé para entrar na herança que Deus tem para você, e quando eu e você nos mantemos em incredulidade, você está ali com uma estrutura de crença, chamada incredulidade. Não é simplesmente você ouvir uma palavra e ela vai se cumprir na sua vida. Não, não, não. Você ouviu, você creu, você declarou, você esperou e a realidade do mundo espiritual veio sobre a sua vida. Sempre quando eu e você precisamos passar por um processo de restauração, de libertação, o primeiro passo, a primeira realidade que vai se manifestar é a declaração da palavra do Senhor sobre a sua vida. E a palavra, ela é declarada para que você possa ter a consciência do que Deus tem para mim e para você. E uma vez que você tenha consciência do que é a verdade de Deus sobre a sua vida, você tem que tomar a decisão de acreditar, de renunciar ao pensamento contrário do que a palavra diz a seu respeito. Então, deixando a incredulidade, deixando os princípios do mundo terreno para trás, você vai então agora tomar uma disposição de, pela fé, tomar agora a posse daquilo que o Senhor declarou sobre a sua vida. O seu casamento pode tomar meleca, mas se Deus declarou para você, crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa, se tão somente pela fé você acreditar, você caminhar na expectativa de que pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas se o Senhor disse, se é uma realidade para a minha vida, eu tomo posse disso pela fé, e eu já ando nas pisaduras da fé, eu já ando nas pegadas do pai Abraão, entendendo que antes da realidade se manifestar, eu já ando no meu dia a dia como se aquilo fosse uma realidade. Vocês estão entendendo? Aleluia. Então a questão é, se eu e você estamos tendo dificuldade de andar pela fé, é porque existe uma estrutura de pensamento muito forte sobre a sua vida chamada incredulidade. E essa incredulidade é um dos maiores pesos, um dos maiores fardos que eu e você podemos carregar na nossa vida. E eu quero declarar uma coisa importante sobre a vida de cada um de nós. Não tem como nós andarmos em fé enquanto eu e você andarmos na atmosfera da carne. Permita-me explicar isso. É importante, se você tem mais maturidade espiritual, permita que eu explique isso, porque não são todos que sabem esse princípio. Nós temos que entender que existem 2 realidades, a realidade do mundo espiritual e a realidade do mundo natural. Existe a realidade do mundo, diga comigo, espiritual, e a realidade do mundo natural. Então a realidade do mundo espiritual é a realidade onde Deus governa, onde o Senhor existe, onde o Senhor comunica, onde o Senhor fala, e muitos de nós ainda não estamos acessando essa realidade, porque nós estamos presos na realidade da carne. Uma vez que eu e você aceitamos a Cristo, recebemos por parte do Senhor a nossa salvação, a convicção dos nossos pecados, existe aquilo que nós entendemos pela palavra que é o novo nascimento. O que é o novo nascimento? Não é você voltar para o ventre da sua mãe.
O novo nascimento é você nascer do Espírito. Você andava na carne, você andava debaixo da força dos seus pensamentos, mas o seu espírito nasceu de novo. Ele tem a consciência de Deus. Ele agora tem a realidade da presença de Deus habitando dentro de você. E uma vez que o seu espírito nasceu de novo, eu e você temos que entender que nós temos que deixar de andar apenas na alma e na carne e devemos agora andar nas pegadas do Espírito. Por isso que quando eu e você nós vamos orar, nós devemos o quê? Fechar os nossos olhos para concentrar naquilo que os nossos olhos naturais não podem ver. Mas aquilo que os nossos olhos espirituais, eles enxergam pela fé. Aleluia? Então, eu não vou ter tempo para poder ler todas as referências bíblicas, mas o apóstolo Paulo nos ensina uma coisa muito importante, que está registrada em Gálatas 5,16. Aonde que a partir deste versículo, ele diz que se eu e você nascemos de novo, se eu e você temos o Espírito de Deus, então nós devemos andar no Espírito de Deus. E aqui que está uma coisa intrigante que a gente precisa considerar. Irmãos, o fato de você vir na igreja 2, 3 vezes por semana, não garante que você vai receber todas as promessas que o Senhor fez sobre a sua vida. Não tem como você ter olhos de fé, não tem como você andar em fé, se você vem aqui na igreja, caminha conosco 3 vezes por semana como santo, mas durante os outros momentos que você anda sozinho, você anda como ímpio. Você anda como se Deus não existisse. Você caminha como se o Senhor não tivesse uma expectativa sobre a minha e sobre a sua vida. Então, vamos lá. A gente precisa ter maturidade para poder entender isso. Aleluia? Só tem maduros aqui, amém? Você precisa analisar a realidade da sua família, a realidade da sua casa, a realidade do seu coração, se está sendo um reflexo daquilo que é a vontade de Deus, no que você ouve de domingo a domingo. Se o seu casamento não está experimentando paz, se a sua família não está experimentando paz, prosperidade, não estou dizendo riqueza, estou falando prosperidade, que é você não ter falta de nada, que é você crescer naquilo que você possui. Se a sua família não está experimentando o cuidado de Deus, não é porque Deus escolheu a família A, escolheu a família B e não escolheu a sua família para poder abençoar. Se você, porventura, não está acessando algumas promessas de Deus, é por conta de uma falta de fé. E essa falta de fé é pelo fato de que você ainda tem decidido, seja por preguiça, seja por ignorância, ou seja por negligência, andar na carne. E aqueles que andam na carne, eles não andam em fé. E aqueles que não andam em fé, não podem agradar a Deus. Todas as promessas do Senhor sobre a mim e sobre a sua vida, nós podemos acessá-las e trazê-las de uma maneira manifesta na nossa vida, na nossa casa, é por meio da fé. Por isso eu quero afirmar para vocês, enquanto andarmos na carne, seremos responsáveis pelos nossos fardos e pelas nossas responsabilidades cotidianas. Mas quando nós decidirmos andar no Espírito, certamente andaremos debaixo da força do Senhor. Você pode dar um amém por isso? Vocês estão aqui, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, o que nós temos que entender nessa manhã é que não existe uma terceira forma de você andar no Senhor. Ou você anda no Espírito, ou você anda na carne. Ou você anda em fé, ou você anda em incredulidade. E não é a igreja que determina em qual dos 2 caminhos que você vai andar. Quando você sai por aquela porta e você volta para sua casa, a decisão é sua se você vai continuar andando no Espírito, ou se você vai por negligência, ou por preguiça espiritual, continuar andando na carne. E uma vez que eu e você damos a continuidade de viver a nossa vida na força do nosso braço, meu irmão, aí eu te digo uma coisa, é onde que os fardos te sobrecarregam e você anda como uma ovelha que não tem pastor. É filho de Deus, tem o Espírito de Deus, faz parte do corpo de Cristo. Quando o Senhor Jesus voltar e consumar todas as coisas, vai passar, vai subir, vai ter ali a justificação, tem o selo do Espírito Santo, então não vai perder a sua salvação. Mas será que durante o seu dia a dia, aqui, enquanto você está vivo, será que você reinou em vida? Ou será que você andou cabisbaixo, depressivo, ansiosa, parecendo uma ovelha que não tem pastor? É inegável que todos nós enfrentamos uma agenda de segunda a segunda,
que ela é cruel, que ela é injusta, que ela é desafiadora, sim ou não? E muitos de nós que estamos aqui, estamos meio que não buscando o Senhor por amor, mas empurrados por conta de que uma vida que nós estamos vivendo lá fora, ela está tão fustigante, está tão pesada, que a gente precisa recarregar as nossas baterias no domingo para poder suportar o que a gente vive de segunda a sábado. Irmãos, isso não é vida de crente não, irmão. Quem diz que você tem que sofrer levando na cabeça, igual prego, de segunda a sábado, e vir aqui no domingo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pegar uma palavra de fé, de esperança, e voltar para casa, voltando e pensando assim, ó céus, ó vida, amanhã começa tudo de novo. Se essa tem sido a realidade da minha e da sua vida, isso significa que você não tem andado no Espírito, mas você tem andado aonde? Aonde? Agora, o andar no Espírito ou andar na carne não é uma decisão do Senhor. É a minha e é a sua decisão. Eu quero colocar aqui de uma forma muito prática alguns fardos que eu e você, de repente, estamos carregando, sem necessidade, mas que por negligência ou por preguiça, a gente acaba permitindo que essas coisas venham sobre a nossa vida. E o primeiro fardo que eu quero destacar aqui é o fardo da vergonha. Diga comigo, vergonha. Quem aqui já sentiu vergonha alguma vez? É uma experiência terrível, não é? Vergonha, de repente, pelas rejeições que você sofreu. Vergonha pelos abusos físicos, emocionais, financeiros e talvez sexuais que você tenha sofrido. Traumas e situações semelhantes a essas que porventura você e sua casa acabaram passando. Muitas pessoas, elas acabam confundindo culpa com vergonha, mas são dois fardos distintos. A vergonha, ela está relacionada a uma percepção daquilo que nós somos, da nossa identidade. Uma vez que muitas pessoas, quem aqui é psicanalista, psiquiatra, psicólogo, entende o que eu quero dizer? Uma vez que você sofre um trauma, sofre um abuso, e aquilo fica impregnado na sua experiência, nas suas memórias, muitas pessoas se sentem envergonhadas por terem sofrido um abuso, e aquilo acaba se vinculando à sua identidade. E muitos de nós que experimentamos traumas, situações adversas que nos causaram, e ainda hoje causam sobre a sua vida, sobre o seu casamento, vergonha, trazem sobre a sua identidade uma percepção, olha aqui para mim, de indignidade. E quando eu e você olhamos para nós e nos percebemos que nós somos indignos, você não se vê então digno de você receber das promessas de Deus cumpridas sobre a sua vida, sobre a sua casa. Muitas pessoas que alimentam a incredulidade e não conseguem ter intimidade com Deus, elas se veem dessa forma por conta dos abusos que sofreram, da opressão que sofreu, e acaba percebendo que, pela sua identidade deturpada, se vê pequeno, se vê diminuído, diminuída, eles não conseguem entender que as mesmas promessas que foram feitas para Abraão, que foram feitas para todos os irmãos que estão ao seu lado, também são para a sua vida. E com isso você acaba deduzindo o seguinte: eu não posso, não é para mim, eu não tenho direito, eu nasci para viver assim e eu vou morrer assim. Quem entende o que eu estou dizendo? E difícil coisa é você tentar liderar, discipular, pastorear, encorajar uma pessoa que ainda não tem uma convicção da sua identidade em Deus, como filho e como filha. Nós temos que considerar que aquilo que a Bíblia diz não está escrito apenas para o nosso conhecimento. O que a Bíblia diz, o que está registrado principalmente em Isaías 53, diz que Ele levou sobre si toda a condenação sobre a mim e sobre a sua vida, toda a vergonha, toda a culpa, toda a enfermidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo, sobre o Filho de Deus, e pelas pisaduras, pelo sofrimento que Ele recebeu, eu e você fomos justiça imputada, nós fomos sarados. Por que apenas um terço da igreja dá uma glória a Deus? Porque apenas um terço da igreja crê nisso. E por que muitos de nós temos a dificuldade de crer nisso? Eu vou te dizer.
você passou 15, 20, 30 anos, 40 anos, acreditando que você é motivo de vergonha da sua casa, que você é motivo de vergonha do seu casamento, que você é motivo de vergonha para os seus filhos, que você foi vergonha para os seus pais, que você errou tanto, que você cometeu tantos erros, e isso acaba sobrecarregando a sua mente. E uma vez que você tem essa estrutura de incredulidade que você não consegue acessar a declaração da dignidade de Deus sobre a sua vida, você não vai aceitar isso facilmente. Por isso que eu e você, nós temos que renovar, diga comigo, renovar. Por isso que eu e você, nós temos que renovar a nossa mente, o nosso coração, através da leitura da palavra. Irmão, olha aqui para mim. Não é apenas pelo ouvir uma ministração de domingo, é pela leitura da palavra. Não tem como eu e você expurgarmos a incredulidade do nosso coração se nós estamos caminhando na fé dos outros e não estamos tendo a nossa própria fé. Não tem como nós nos livrarmos desse fardo da vergonha se você não ler nas Escrituras, se você não assumir, não se apropriar das declarações que o Senhor fez sobre a sua vida, de que Ele se fez indigno no seu lugar, de que Ele se fez maldito no seu lugar. E uma vez que Jesus estava ali pregado na cruz, chegou um momento onde que Ele se viu sozinho, destituído da presença do Pai, destituído pela primeira vez da presença do Espírito Santo, e Jesus sentiu na carne o que eu e você ainda estamos sentindo hoje. Deus meu, por que que o Senhor me largou? Por que que o Senhor me desamparou? O Pai, Ele decidiu moê-lo, o Pai decidiu colocar sobre o corpo de Cristo toda a maldição, toda a vergonha, todo o medo, tudo aquilo que é um peso, que é um fardo na sua vida, já foi lançado sobre os ombros de Jesus. Ele foi maldito, ele foi o quê? Pregado numa cruz por conta da minha e da sua vida. Isso é uma justiça que já foi realizada há 2000 anos atrás, e não tem nada que a gente possa fazer para poder pagar esse preço. Mas tem uma coisa que eu e você temos que fazer, que é nos apropriarmos do que já é uma realidade, irmão. Por isso que há necessidade da gente renovar a nossa mente, entendendo que Ele se fez maldito no meu e no seu lugar. Então, se porventura você tem uma dificuldade de entender que a vergonha, ela não faz parte da sua e da minha identidade, em nome de Jesus, entenda uma coisa. Toda vergonha que você sofreu, ou que de repente está ocupando a sua mente, você precisa dar essa vergonha a Cristo. E você precisa receber dele a dignidade que ele conquistou por mim e por você naquela cruz. Diga comigo, eu sou filho. E pela graça de Deus, eu fui feito digno. Declara mais uma vez, eu sou digno. Irmãos, é pelos nossos méritos, sim ou não? Não é. É pelos méritos de Cristo, por isso que é pela fé. Aleluia! Segundo fardo que de repente nós estamos carregando é a culpa. Diga comigo, culpa. Culpa pelos erros e pecados cometidos. A culpa está relacionada a algo que fizemos. É o sentimento de que cometemos um erro, quebramos um princípio, pecamos ou ferimos alguém. A culpa, diferente da vergonha, ela não foca na identidade, ela foca no comportamento e não na identidade. Pode ser saudável quando ela nos leva ao arrependimento, nos leva à confissão e também à correção. Mas a culpa, ela se torna destrutiva e paralisante quando ela é encarada de uma forma errada. Quando eu e você, nós lemos a palavra, e a palavra nos comunica que existe algum erro que hoje eu e você estamos cometendo. Exemplo, estamos mentindo. Falando uma mentira a respeito de uma coisa que nós estamos fazendo e deixando de fazer. Se você vem então para a palavra, ouve alguém dizendo, se a palavra comunica para você que o mentiroso, ele não herdará o reino de Deus, então, como que você vai se sentir pelo Espírito de Deus? Culpado pelo seu pecado, sim ou não? Aleluia? E se porventura, presta atenção nisso, se porventura você ainda tem essa sensibilidade de se sentir culpado por algum pecado, por algum erro que você comete, significa que você está sensível à palavra
e sensível à presença de Deus. Aleluia? Agora, se você convive com alguma pessoa que se diz ser irmão, peca, 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 e não sente nenhum medo, não sente nenhuma culpa, não tem nenhum peso na sua vida em função da prática do pecado, você precisa duvidar, não julgue, mas você precisa duvidar de fato se essa pessoa teve uma experiência de novo nascimento. Porque uma pessoa que nasceu de novo, que possui o Espírito de Deus em sua vida, uma vez que ela comete um pecado, uma vez que ela comete um erro, uma transgressão contra o Senhor, contra ela mesma, ou contra a vida da igreja, contra outra pessoa, a primeira coisa que essa pessoa vai ter como resposta quando ouve a declaração do seu erro, é esse sentimento de culpa. Só que esse sentimento de culpa, irmãos, prestem muita atenção, ele não pode nos levar a termos um comportamento como Adão e Eva. Adão e Eva transgrediram o mandamento, sim ou não? E aí aconteceu que, por conta do seu erro, do seu pecado, quando eles ouviram o Senhor, na viração do dia, como era de costume, eles tiveram medo, e o que eles fizeram? Por que eles se esconderam? Porque havia o quê? Havia uma declaração, havia uma condenação para a desobediência. O Senhor disse, vocês não vão comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que comerem o quê? Certamente o quê? Morrerão. Então, quando nós cometemos erros, se você tem ainda a mentalidade do primeiro Adão, quando você ouve a voz do Senhor, a sua primeira tendência é se esconder, não ter comunhão com a igreja. Por isso que o apóstolo João, ele diz uma coisa interessante, se andarmos na luz, como ele na luz está, o que é andar na luz? É ter uma vida transparente. É ter uma vida que não esconde nada, aonde que você é o que é dentro da sua casa e você é o que é aqui também na igreja. O mesmo homem que congrega aqui é o mesmo homem que tem comunhão com a esposa dentro de casa. Quem está me entendendo? Sem máscara, sem hipocrisia. Por isso que João diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos o quê? Comunhão. Uns com os outros. E o sangue do teu filho nos purifica o quê? De todo pecado. Então, o primeiro Adão, ele não tinha a experiência da graça. Ele não tinha o preço pago por aquilo que foi o erro dele, diferente de mim e de você. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele nos ensina em Romanos a respeito do primeiro e do segundo Adão, o primeiro Adão, ele nos promoveu morte. Mas o segundo Adão, que Paulo fala que é Cristo, ele nos promove vida. Se o primeiro Adão, ele trouxe o quê? A condenação que nos promove à morte, o segundo Adão, pelo seu ato de justiça, por um só ato de justiça, ele pode pagar um preço que nos promove o quê? A verdadeira vida. De fato, então, que se eu e você sentimos culpa por algum erro do passado e por algum erro do presente que nós estamos cometendo hoje, nós temos o direito de acessarmos a presença de Deus, confessar o nosso pecado, pedir o quê? Por misericórdia, pedir perdão dos nossos pecados e seguir em frente. Ou vocês estão santos demais, ou vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo. Uma das principais coisas que tem impedido vocês de dar uma resposta, de serem testemunhas a outras pessoas, é a culpa pelos seus pecados. É a culpa pelos erros que vocês cometem. Como que Deus pode usar um homem pecador, safado, sem vergonha como eu? Como que Deus pode usar uma mulher indigna como eu? Como que o Senhor pode usar uma pessoa tão fraca, tão insensível como eu? Vamos lá. Não quero aqui trazer um espaço, uma liberalidade para que você viva na prática do pecado. Não é sobre isso, aleluia? Quem é santo aqui está me entendendo. A questão é, enquanto nós estamos aqui nesse corpo limitado, nós temos ainda uma natureza terrena que, se você não anda no Espírito, você acaba satisfazendo o desejo da carne. Entendendo isso, foi então que Jesus ensinou aos seus discípulos a experiência de quê? De pegar uma bacia, pegar uma toalha, se ajoelhar ali, se dobrar diante dos seus discípulos e lavar os pés uns dos outros. O que isso nos fala? Os pés, na nossa caminhada, que é uma tipologia da nossa vida, é a parte do nosso corpo que tem um contato com o chão. Diferente dos dias de hoje, que nós temos calçados que protegem o nosso pé, naqueles dias eles andavam com sandálias ou descalços, então era muito comum que a poeira, barro, sujeira, fezes de animais, acabasse sujando o pé daqueles que caminhavam, trilhavam a sua jornada. Por isso que quando as pessoas chegavam na casa de alguém, chegavam em casa, primeiramente ele o quê? Lavava os seus pés, para não sujar a casa. Aleluia!
Então, dentro desse contexto, Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Vocês já estão limpos, salvos, sarados pela palavra que eu declarei sobre a vida de vocês. Só que eu quero que vocês daqui para frente, até a minha vinda, vocês lavem os pés. Vocês cuidem de santificar uns aos outros quando vocês cometerem pecados. Sábado passado eu estava comentando aqui com a juventude que às vezes nós temos dificuldade, presta muita atenção nisso. Às vezes nós temos a dificuldade de confessar pecado, de abrir o nosso coração e de expor aquilo que é a nossa iniquidade, porque nós não estamos encontrando um ambiente saudável para a gente poder se confessar. Quem aqui está tendo 10, 15, 30 minutos para poder parar e ouvir alguém? Quem aqui está tendo um tempo de qualidade para você poder perguntar para o seu irmão: e aí, meu irmão, como é que você está? Está tudo bem? E o irmão vira para você e fala: não, meu amigo, não está tudo bem, eu preciso de ajuda, você pode me ouvir? Você tem 30 minutos para você parar a sua vida e ouvir alguém? E lavar os pés dessa pessoa? Tirar o fardo da culpa sobre os ombros dela? Lembrá-la das Escrituras, o que a Bíblia diz a respeito da minha vida e da vida dela? Quem está me entendendo? Irmãos, são práticas que o Senhor Jesus deixou como mandamento, como uma declaração para que nós venhamos a praticar. Não é uma opção, nós temos que praticar. Só que uma vez que está todo mundo na correria, uma vez que a gente está trabalhando para a gente poder alcançar o primeiro milhão, trabalhando para poder trocar de carro, trabalhando para poder ter uma roupa com etiqueta mais charmosa, mais conhecida, trabalhando para poder comprar uma casa maior, trabalhando, amassando tijolo, fazendo tijolo, igual os escravos ali no Egito. Enquanto eu e você estamos aí debaixo desse sistema maluco, seguindo o curso do príncipe desse século, nós não vamos conseguir viver a vida da igreja. E não se iludam, ninguém aqui vai crescer sozinho. O Espírito de Deus que habita em mim, Ele quer edificar você através da minha vida. E olha que para mim, o Espírito de Deus que habita em você, Ele colocou em você um dom, uma unção, uma graça que eu não tenho, que eu preciso ouvir você, meu irmão. Só que se você não se colocar numa situação aonde que você se permite ser trabalhado e ter removido a sua vergonha e a sua culpa diante do Senhor, você não vai se ver digno, você não vai se ver no direito de você assumir o seu lugar como enviado de Cristo para que você seja um fator de cura na vida da pessoa que está do seu lado. Estamos trazendo para dentro da igreja essa cultura do consumo. Trabalha para consumir, trabalha para consumir, trabalha para consumir. E com essa mentalidade, no inconsciente, eu percebo que boa parte da igreja só tem um relacionamento com o corpo de Cristo por comodidade. Só vim para receber e não para dar. Me dá a minha bênção, me dá a minha cura, me dá o retorno daquilo que eu ofertei, me dá o retorno daquilo que eu dizimei. Me dá o meu cargo, eu tenho trabalhado 5 anos nessa igreja, eu quero meu título de pastor, eu quero meu título de missionário, eu quero que a igreja invista em mim, eu quero. Quem vive sempre querendo alguma coisa, eu preciso te dizer isso, você está debaixo de carência. E uma alma carente não tem carro, não tem casa, não tem mulher, não tem homem, não tem filho, não tem dinheiro no mundo, não tem experiência no mundo que possa satisfazer uma alma que é carente. Porque a alma, ela é o quê? Insaciável. Então, a nossa principal carência, por assim dizer, ela já foi suprida, meus irmãos, há 2000 anos atrás. O apóstolo Paulo fala aos Romanos: todos pecaram e o quê? Carecem, necessitam, precisam da glória de Deus, da vida de Deus, da presença de Deus. E quando nós falamos isso, por que nem 10% da igreja dão glória a Deus e diz um amém por isso? Porque ainda, alguns de nós, estamos com a nossa mente cauterizada, presa, fixada, em uma mentalidade de conquista e consumo para a minha única e exclusiva comodidade. É a mulher que ora assim: Deus, muda o meu marido. Por quê? Porque você quer o seu conforto dentro de casa e não que o seu marido tenha uma nova vida. É o marido que ora pela esposa, ora pelos filhos,
Deus, muda minha família, muda minha família. E talvez não é nem pelo benefício da família, é porque ele não quer causar escândalo na igreja. Ele quer provar para todo mundo que ele tem uma família perfeita. Isso é um ato de egoísmo, irmão. Carência da aceitação dos outros. Como se você dependesse da opinião dos outros para você se sentir o quê? Realizado. Quem está me entendendo? Terceiro peso que nós carregamos. Medo. Diga comigo, medo. E aqui a gente pode ser prático e dizer, medo dos desafios e adversidades que a própria vida nos proporciona. Se nos vemos de forma pequena e insuficiente, certamente temeremos qualquer desafio que imaginemos ser maior do que a nossa capacidade. Como filhos de Deus, nós temos que nos apossar, diga comigo, apossar, tomar posse, se apropriar. Meu irmão, vamos lá. Alguém chega para você aqui e vira para você e diz o seguinte, olha, Deus tocou no meu coração, eu vou dar para você um presente, vou te dar uma cobertura lá no centro de Contagem. Quem recebe pela fé? Aí você passa lá no meu escritório para você tomar posse de toda a documentação para você transferir para o seu nome. Vocês vão ficar pensando se vai, se não vai, se são dignos, se não vão, ou vocês vão rapidamente tomar posse do que vocês receberam? Rapidamente, né? Aí a irmã perguntou onde que é. Se é proatividade. Aleluia. Por que que, vamos lá, somos igreja, somos família, amém? Vocês perceberam que uma citação humana, terrena, natural, empolgou vocês mais do que declarações de promessas bíblicas? Por quê? Eu não digo isso para nossa condenação, é o nosso condicionamento mental. A gente está tão na carne, a gente está tão na alma, que quando a gente fala para vocês a respeito de coisas humanas terrenas, o entusiasmo ele é maior. Mas quando a gente fala de questões espirituais que não são vistas com os olhos naturais, a nossa resposta é: amém, aleluia. Irmão, chega de religiosidade, irmão. O seu corpo e a sua alma não estão suportando mais viver da maneira indigna que porventura alguns de nós estamos vivendo. Certa vez uma psiquiatra, ela disse uma coisa interessante. O que é depressão? A depressão é quando a sua alma, ela bota a mão no seu peito e fala assim: eu estou cansada de viver essa falsidade que você está vivendo. Eu não aguento mais essa vida. Daqui eu não vou, vai sozinho. Aí você não tem entusiasmo para sair de casa, você não tem entusiasmo para trabalhar, você não tem entusiasmo para poder vir na igreja, você não tem entusiasmo para poder comprar, para conquistar, para fazer mais nada. Vocês estão entendendo? Então essa mentalidade aonde que a gente não enxerga com os olhos da fé aquilo que é nosso por direito, faça com que a gente mantenha o fardo da vergonha, o fardo da culpa e também o fardo do medo. É um desafio maior do que a sua capacidade, você teme e você não faz. É um desafio maior do que a sua família pode suportar, humanamente falando, você teme e você não faz. E com isso você vai se abstendo e impedindo a sua família de acessar lugares espirituais, heranças em Cristo, por conta da minha e da sua incredulidade, irmão. Como filhos de Deus, nós temos que nos apropriar da verdade de que, se somos filhos, temos da parte de Deus a garantia do seu cuidado. Abra comigo a sua Bíblia em 1 de João, capítulo 4, versículo 15. Vocês estão entendendo, irmãos? Está claro até aqui? Primeira de João 4, versículo 15 diz: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em quem? Em Deus. E Deus permanece nele. Nisto é, em nós, aperfeiçoado, amadurecido o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. No amor, não existe medo. Antes, o perfeito amor, ele o quê?
O perfeito amor, diga comigo, perfeito. O perfeito amor, ele lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque o quê? Ele nos amou primeiro. Esse texto, ele dá para escrever um livro, porque ele é muito importante a respeito da nossa concepção, a respeito da pessoa de Deus. Olha aqui para mim. O apóstolo João está dizendo, ele que foi carinhosamente na teologia descrito como apóstolo do amor, ele nos diz que quando você acredita que Jesus é o Filho de Deus, e você crê que o amor de Deus é uma realidade sobre a sua vida, a fé, diga comigo fé, a fé que você deposita na realidade da presença de Deus sobre você, traz sobre você a testificação de que Deus ele é real, de que Ele te ama e de que Ele se importa com você. E quando você, pela fé, você acessa essa realidade que o Senhor Jesus estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, quando eu e você cremos nisso, dia após dia, o amor de Deus, ele é aperfeiçoado. Quando você acaba de aceitar Jesus, você tem uma medida do amor de Deus. Só que quando você vai caminhando dia após dia com Ele, esse amor vai sendo aperfeiçoado. E sabe de uma coisa? Os momentos onde que nós mais experimentamos do amor de Deus, não é quando está tudo bem. Olha para mim. É quando tudo diz que não. É quando você está mal. Quando você experimenta uma adversidade, quando você está debaixo de pressão, você começa a murmurar ou você começa a glorificar? O amor de Deus, ele é aperfeiçoado em nosso coração quando nós vamos nos apossando daquilo que a Bíblia declarou ao meu e ao seu respeito. Eu sei que não é fácil. Aqui está uma pessoa que, se deixar, reclama 24 horas por dia. Se eu ando na carne, eu reclamo. Por isso que eu preciso andar no Espírito. Então, uma vez que você enfrenta uma adversidade, qual deve ser a minha e a sua resposta? Não permitir que o fardo do medo, ele tome conta de mim e de você, não. Fechar os nossos olhos, respirar fundo, levantar as nossas mãos e crer de todo o coração no amor de Deus. Senhor, eu estou aqui nesse leito de hospital. Os médicos disseram que não, mas a tua palavra diz que sim. Se o Senhor quiser me curar, tu és Deus. Se o Senhor, por sua decisão soberania, quiser me tomar para si, tu és Deus. Porque está escrito, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Quando você tem a sua agenda própria e você não anda na agenda de Deus, você anda debaixo da sua justiça. E quando eu e você andamos debaixo da nossa justiça, você anda debaixo da sua força. E quando você anda debaixo da sua força, quando você está à beira da morte, quando você está à beira de um colapso financeiro, de um colapso mental, quando você está à beira de perder uma pessoa importante na sua vida, o medo vem. E quando você não tem a convicção do amor de Deus sobre você, esse medo não apenas vem, esse medo te domina, ele te governa. E esse domínio do medo, ele acaba tornando você uma pessoa calada, silenciosa, infrutífera, que não cresce espiritualmente. Nós como igreja, diga comigo nós como igreja, um dos atributos principais da igreja é sermos o quê? Embaixadores do Senhor, como se o Senhor exortasse o mundo pelo nosso intermédio. Você não mede a autoridade de uma igreja pelo tamanho de cadeiras que ela tem dentro de um templo. Você mede a relevância de uma igreja numa cidade pela influência positiva que ela traz sobre as vidas das pessoas aonde ela está inserida. Vocês estão entendendo? Então, antes da gente se preocupar em a gente abrir um novo ministério, é o ministério disso, o ministério daquilo outro, abrir uma outra igreja em tal lugar, ou outra igreja aqui, eu não concordo com o que o pastor Ronaldo pensa, eu vou abrir minha própria igreja e fazer de tal jeito. Antes de você entender que você tem que abrir um outro ministério, você tem que se perguntar se aonde você está sendo uma resposta para quem precisa de você do seu lado. Porque muitos de nós, na força do braço,
nós tomamos decisões que elas mais nos distanciam da vida em Deus. O texto que nós lemos aqui de Hebreus, o capítulo 3, versículo 12, diz que nós temos que tomar cuidado para que um perverso coração de incredulidade, que é uma energia, que é uma força, que é uma crença real, nos afaste de um relacionamento com Deus vivo. Essa mentalidade que a Bíblia diz, esse perverso coração, esse coração mau, é uma mente complexa, é uma mente negativa, é uma mente que murmura. Sabe por que muitas vezes nós murmuramos? Porque nós achamos que está tudo na força do nosso braço. Deus, o Senhor não está fazendo do jeito que eu quero. Deus, a minha mulher não é do jeito que eu quero. Deus, os meus filhos não é do jeito que eu quero. Deus, o mundo está todo errado. O mundo não está do jeito que eu quero. Meus irmãos, vamos lá. Quem disse para a gente que o mundo seria do jeito que a gente quer? Quem disse que o mundo giraria em torno do meu e do seu umbigo? Quem disse isso? Mas quando nós decidimos andar nessa medida de egoísmo, achando que tudo e todos têm que fazer, ser e existir do nosso jeito, nós vamos tomando então controle, governo, domínio sobre as nossas vidas, e o medo daquilo que é desconhecido, o medo daquilo que humanamente falando a gente não dá conta, ele toma posse da minha e da sua vida. Aleluia, irmão? Ou misericórdia? O quarto fardo que a gente caminha, preocupações com os cuidados da vida. Acredito que este fardo seja o mais difícil de ser abandonado, pois ele está relacionado ao que é moralmente certo. Sermos responsáveis pelas nossas próprias vidas. Aleluia, irmão? Está sentido para você? Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui não têm problema de abandonar o pecado, sim ou não? Mas sim ou não, gente? Mas deixar uma agenda de trabalho para você ter mais tempo diante de Deus, peraí, Deus, eu tenho que cuidar da minha casa. Peraí, Deus, eu tenho que cuidar da minha família. Peraí, Deus, mas eu tenho que ir. Por isso que eu acredito que esse fardo, ele seja talvez o mais difícil de ser abandonado, pois ele está relacionado ao que é moralmente certo. Sermos responsáveis pela nossa própria vida. Mas a preocupação é a atitude de viver no futuro, abrindo mão da atenção e do desfrute do tempo presente. Pais e mães preocupados demais em suprir sua casa, passam cada vez menos tempo com seus filhos e com seus cônjuges. Estou falando mentira, irmãos? Estou falando mentira? Muitos de nós aqui não tivemos intimidade com os nossos pais, porque passaram tanto tempo trabalhando para suprir a casa, que não supriram a nossa alma. Deram tanto do seu esforço físico, do seu suor, mas não nos deram da sua presença, da sua vida emocional, afetiva comigo, com você. Estou falando para alguém aqui nessa manhã? Líderes espirituais, cada vez mais preocupados com os cuidados com a sua igreja, passam cada vez menos tempo com o Senhor e com as suas famílias. Por este e por outros motivos, Jesus disse em Lucas 21:34, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. E para que aquele dia, quando o Senhor vier e consumar todas as coisas, para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como um laço. Irmãos, o grande dia do Senhor para alguns será condenação, será um laço. Para outros será a consumação da nossa salvação. A maneira como você vive, ela comunica qual é o caráter do julgamento do dia de Cristo. Se a segunda vida de Cristo vier e te pegar justificado e andando nele, estando nele, com o Espírito dele, significa então que será um dia de redenção, a consumação de todas as coisas. Mas se nós não estivermos nele, será um dia de condenação. Por isso que Jesus, ao falar desse dia, ele fala, apercebei-vos por vocês mesmos. Vocês mesmos é que tem que tomar cuidado. Não é o seu líder que tem que tomar cuidado por você. Não é o seu pai que tem que tomar cuidado por você. Nessa sociedade onde que, devido a tantas injustiças que a gente sofreu,
Parece que a gente está acostumado a ficar se vitimizando o tempo todo. É culpa do pai, é culpa da mãe, é culpa do pastor, é culpa do governo, é culpa do patrão, é culpa do cliente. Nunca que é culpa nossa. Só que enquanto a gente está colocando a culpa no outro, a gente não entende quais são os nossos erros, qual é a parcela de erro que a gente está cometendo, para entender a culpa que nós temos, que nos conduz a um lugar de arrependimento. Quem está me entendendo? E uma vez que nós entendemos qual é o nosso erro, e nós confessamos diante do Senhor, nós recebemos perdão, recebemos justificação, e uma mente justificada, ela pode agora o quê? Andar em comunhão com Cristo, e andar o quê? Em comunhão com o corpo de Cristo. Aleluia! Então por isso que Jesus diz, eu e vocês que temos que tomar cuidado por nós mesmos, para que o nosso coração não fique o quê? Sobrecarregado. Aqui diz, com as orgias. Eu sei que muitos de nós temos uma interpretação muito pesada dessa palavra, mas o original do grego aqui fala sobre o quê? Que é você estar sobrecarregado com excesso de festas, com excesso de celebrações. Vocês permitem eu usar aqui um pouquinho? É tanta conferência, é tanto congresso, é tanto culto, é tanta agenda de igreja, é tanta coisa que a gente está fazendo para o Senhor que a gente não tem vida com o Senhor. Não estou dizendo que a gente não pode ir em conferência, congresso, não ter uma vida com a igreja, aleluia. Só que a questão é, a sua comunhão com o corpo de Cristo tem que ser uma consequência do que é a sua comunhão no seu secreto com Deus dentro de sua casa. Porque uma vez que eu e você nós não temos vida com Deus dentro de casa, você culpa a igreja pela sua falta de crescimento espiritual. A palavra do Rafael hoje não foi tão boa. Será que é a minha palavra que não é tão boa? Porque eu estou pregando a palavra de Cristo, não estou trazendo a minha opinião. Será que é a palavra do pregador que não está boa para você, que te torna entediado? Ou será que você está tão acostumado a viver para si mesmo, que minha palavra não está te agradando? Aí eu te pergunto, quem diz que o evangelho ele tem que te agradar? Isso aqui é um teatro? Sim ou não? Isso aqui é um cinema? Sim ou não? Isso aqui é o que? Uma igreja, amém? E nós estamos expondo o que? As escrituras, amém? Então, se uma vez as escrituras que nós estamos lendo, ela está nos trazendo um desconforto, fique feliz. Significa que Deus não desistiu de você. Faz sentido? Então, esse peso da gente ficar tão comprometido com tantas coisas, é que tem nos impedido da gente viver uma vida leve diante do Senhor. Outra coisa aqui, esse sobrepeso que a gente carrega, Jesus fala, a embriaguez. Irmãos, crente não bebe para poder se embriagar, crente não usa droga para poder se embriagar, aleluia, glória a Deus, irmãos. Mas o tal do Netflix, que te toma 5, 6, 7 horas do seu final de semana. E as suas redes sociais que você pega e fica lá, ó. Não se escandalize com o que eu vou dizer, tá? Se você tem uma vida santa no Senhor, você entende o que eu vou dizer. A gente fica julgando, às vezes, quem bebe, quem fuma, quem usa droga. Mas será que nós somos mais certos daqueles que estão distraídos com o curso desse mundo, quando nós estamos passando 2, 3 horas por dia, desperdiçando a nossa vida com redes sociais? Gastamos horas por dia com distrações, com coisas que estão nos causando embriaguez, no entretenimento, mas a gente não está se tornando sóbrio ao ler as escrituras 30, 40, 50, 60 minutos por dia, irmão. Irmão, olha aqui para mim, como que você vai ter fé, irmão, se você não lê a Bíblia? Ah, pastor, mas eu escuto pregação, meu irmão. Sai do mundo virtual e vem para o mundo real, irmão. Jesus diz, e tu quando for orar, entra para o teu quarto e fala com teu pai em secreto. A nossa intimidade com Deus tem que ser a nossa prioridade. Uma vez que você tem a sua intimidade com Deus muito bem resolvida, você não vai para o YouTube transferir a sua responsabilidade para os pregadores do momento. Você entende que Deus já está te falando, e se você for para as redes sociais para buscar alguma edificação, você vai para a internet então buscando dentro de um contexto que Deus já está falando com você. Quem está me entendendo? E esse peso que a gente está levando é o quê? Preocupação excessiva com o cuidado da vida. Irmão, se nós estamos preocupados demais em cuidar de nós mesmos, nós estamos andando como órfãos e não como filhos. Antes de você acordar, as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre a sua vida. Se eu e você estamos vivendo aquém daquilo que o Senhor tem para nós, a culpa não está lá, a culpa está aqui. Nos falta então orar,
depender, confiar e esperar. Aleluia! E por último, o último peso e fardo que a gente carrega é da prática do pecado. E eu concluo dizendo, Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está o quê? Proposta. Lembra do que eu falei no início dessa ministração? A nossa vida com Deus, ela é como uma maratona, como uma corrida que nos está proposta. Se você quer correr essa maratona, se você quer correr essa corrida com uma mochila de 30 quilos nas costas, a decisão é sua. E eu, como ministro do Evangelho, me coloco aqui à disposição de vocês hoje para trazer uma pergunta. Até quando você quer continuar caminhando, carregando esse peso nos seus ombros que você não tem que caminhar? Que você não tem que carregar? Fique de pé do seu lugar, quero orar com vocês. Vocês estão aqui? Aleluia. Olha para mim. Se eu e você estamos cansados, se a nossa alma está cansada, é porque você está carregando algo além do que você poderia carregar. Jesus em Mateus 11, 28, ele nos convida, 11, 18, ele nos convida, 11, 28, né? Ele nos convida a irmos até ele e trocarmos o nosso fardo com o fardo dele. Porque o jugo dele é suave sobre as nossas vidas. Então, se você tem carregado nessa bolsa, na mochila nas suas costas, o peso da vergonha, o peso da culpa, o peso do medo, o peso da responsabilidade consigo mesmo e o peso de uma vida de prática no pecado, eu quero, como ministro do Evangelho, como servo de vocês, lavar os seus pés nessa manhã e te pedir: deixa esse fardo para trás. A decisão não é do Senhor. A decisão, ele já tomou 2 anos atrás. Um novo e vivo caminho já foi aberto para mim e para você. Agora cabe a mim e a você o quê? Tirarmos essa bolsa dos nossos ombros. Quem está me entendendo? Se você está entendendo, eu quero te convidar a você a levantar suas mãos ao Senhor e fechar os seus olhos. A equipe de louvor vai nos ajudar nesse momento. Já estou terminando. Por favor, não tenha pressa para ir embora. Feche seus olhos. Você não é obrigado a carregar mais a vergonha. Você não é obrigado mais a se ver sujo, se ver suja por um abuso que você sofreu. Hoje é dia de cura sobre você. Você não é mais obrigado a carregar uma culpa por um erro que você cometeu no passado. Talvez é um erro tão feio, tão grave, que você pesou a vida de outra pessoa. E você está carregando isso há anos, há décadas. E você não aceitou o perdão de Cristo sobre a sua vida. Talvez você está com tanto medo do julgamento de Deus, da ira de Deus, por causa desse medo, dessa culpa. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus foi amaldiçoado no meu e no seu lugar. Talvez você está tão preocupado em se tornar santo, perfeitinho diante do Senhor. Você está tão preocupado em suprir as necessidades da sua casa, que você não se permite ser suprido pelo Senhor. E mais, como você não tem passado o tempo como deveria com o Senhor, você não tem desfrutado da presença dEle, não tem encontrado prazer nele. E não tem visto o que? Suficiência em Cristo. E receba algo no seu espírito. Só vive caindo constantemente na prática do pecado aquele crente que não é satisfeito com quem Cristo é. Quem está satisfeito com aquilo que se alimenta em casa, não precisa comer porcaria na rua. E isso não é sobre comida. É sobre o desfrute da presença de Deus. Faça sua oração, Senhor. Faça sua oração, Senhor. Vamos lá, deixe de ser incrédulos. Vocês são crentes. Vocês são filhos de Deus, filhas de Deus. Comece a declarar ao Senhor. Faça uma oração de entrega nessa manhã. Faça uma oração de entrega. Faça uma oração de apropriação da herança que você tem em Deus. Tome posse da verdade do Senhor sobre a sua vida.
Ore, igreja. Ore. Ore. A fé sem obras, ela é morta.